Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim, Bora acabar esse ano, galera? Já tá passando da hora de acabar, não tá não? Tia, a gente tá no livro novo ou no livro velho? Calma que eu vou falar. Você tá na praia, Ana? Não, eu esqueci. Nossa, nem vi que o filtro tava ligado. O engraçado é que tá só na sua janela, entendeu? Por É isso que eu porque eu achei que tô até era verdade. na parede reta, porque senão não pega. Ó, tem que estar na parede reta, assim. Ah, tá. Aí eu fico virada pra cá. Pegou um pouquinho. Por um momento até eu falei, nossa, é verdade, ela está na praia. Quem diria? Isso é bom, né? Peraí, tem uma galera querendo entrar. E aí, turma, tudo bem com vocês? Hein? sim. Então tá bom. Deixa eu conversar com uma coisinha com vocês. A Ana ainda perguntou assim: a gente está no livro 4, no livro 3. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. No livro 3 ficou faltando o último capítulo, certo? Eu preciso que vocês guardem esse livro, porque nós vamos fazer um trabalho utilizando esse capítulo. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Gustavo? Tudo, e você? Joia, graças a Deus. O Gustavo me queimando em rede social, hein, Gustavo? Falando que eu sou professora brava, caramba, isso me sacaneou. Em vez de falar, não, eu lembro do dia que você me elogiou, não, eu lembro do dia que eu fiquei brava com você. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, bola pra frente. Deixa eu falar com vocês. O livro 3, eu preciso que vocês guardem, porque nós vamos fazer um trabalho com ele, certo? Então, nós vamos agora já entrar no livro 4, e aí a nossa avaliação é dia 6, se eu não me engano, na sexta-feira. Vocês já receberam o cronograma? Não, vocês vão receber. Nossa avaliação vai ser dia 6, e aí depois, no dia 7, a gente já pega o livro 3 de novo para a gente fazer o trabalho. Combinado? Combinado, Sim. combinado? Ok. Sim. Certinho, então. Vamos então, quero que todos prestem atenção, vou falar uma vez. Olha para a tia. Liguem as câmeras. Mostra para mim que vocês estão com seu livro aí. E aí, Felipe? Mostrem para a tia que vocês estão com o livro aí, ó. Aberto na página, na primeira página. É o livro 3, professora? Ou 4? Sei lá, você tem 4? 4, Gustavo. Tá. Isso. Mostrem que vocês estão com o livro aí. Ótimo. Quem não está com livro, Tia, entra também vou agora. lembrar desse dia, tá? Da próxima vez. Tá bom, tá bom. O dia que eu falei que você me queimou no Instagram. É isso, Gustavo? Vou colocar ela de novo, só para você falar, elogiar, tá bom? Ô, moçada, quem não está com o livro 4 em mãos, vai agora abrir o meu Bernoulli e abrir o e-book no computador, por favor. Todos vocês vão fazer a leitura hoje, então eu preciso que vocês estejam com o livro aberto. Pronto, dei um tempinho para quem não está sem livro entrar no meu Bernoulli. Ok? Já deu tempinho. Então, bora lá. Todo mundo aqui nessa página, sem número. A geografia nos permite entender a relação do ser humano com a Terra. Nos volumes anteriores,
Você aprendeu sobre diversos aspectos e elementos, tanto naturais quanto humanos, do mundo que o cerca. Agora iremos apresentar a porção do espaço em que todos os elementos e processos estudados se expressam, o espaço geográfico. A compreensão do espaço geográfico e de toda a dinâmica socioambiental que o envolve é possível por meio de alguns conceitos. Nesse capítulo, aqui, iremos apresentar os mais importantes: território, paisagem e lugar. Então, vamos começar a leitura aí da página 4, o espaço natural e o espaço geográfico. Isadora, eu queria que você começasse lendo para a gente. Vamos lá? O espaço natural e o espaço geográfico. O espaço natural corresponde aos ambientes que não sofreram interferência ao ser humano e que resultam da evolução natural e espontânea do planeta Terra, ao longo do tempo geológico, um longo período no qual aconteceram, gradualmente ou não, as diversas alterações na paisagem, na atmosfera e na vida terrestre. Alguns autores classificam-no como primeira natureza ou natureza primária. Ok, moçada, conversa aqui comigo. Desde lá atrás, das séries lá atrás, vocês já ouvem falar em espaço natural e espaço humanizado. Lembra o que é espaço natural? O que era o espaço natural? Sem interferência do homem. Sem interferência do homem, que tem mais elementos naturais, certo? Então é isso que aqui está falando. Quero que vocês grifem essa primeira linha aí, ó. O espaço natural corresponde aos ambientes que não sofreram interferência do ser humano. Felipe falou tudo, certo? Além de chamar de espaço natural... Tia, que parágrafo que tá? No primeiro, Dante. Ok. Além de falar isso, além de chamar de espaço natural, a gente pode chamar também de primeira natureza ou natureza primária, que são essas últimas palavras desse primeiro parágrafo. Grifem isso aí para mim também. Voltou, tia. Ok. Na onde? A primeira linha, o espaço natural até o final do ser humano, e as últimas palavras do parágrafo, primeira natureza ou natureza primária. Ok? Leia para mim o segundo parágrafo, Felipe. Apesar de existirem alguns espaços onde a natureza ainda permanece praticamente inalterada, os espaços naturais estão cada vez mais escassos, pois a população mundial continua crescendo e necessitando de mais recursos para atender às suas necessidades de moradia, transporte, alimentação, vestuário, lazer, entre outras. Ótimo. Lê para mim, Ana Clara, o próximo. A presença do ser humano é relativamente recente da história evolutiva do planeta Terra. Porém, ela já interferiu de forma significativa do espaço natural, transformando-o em uma segunda natureza. Como classificam alguns atores. Esse agir do ser humano na superfície terrestre resultou no espaço geográfico. Ótimo, eu quero que vocês grifem então, segunda natureza. E aí, esse agir do ser humano na superfície terrestre resultou no espaço geográfico. Então, a gente viu que o espaço natural é aquele que ainda não foi transformado pelo homem. E o espaço geográfico é aquele que teve interferência do homem, ok? Então, a gente chama também de segunda natureza. Arthur, você está com seus materiais aí? Sim. Então, lê o próximo para mim. O espaço geográfico é formado pela combinação entre os elementos naturais e sucessivas interferências da sociedade no meio ambiente, transformando constantemente de acordo com as necessidades e os anseios de cada grupo humano.
Então, vamos lá. O espaço geográfico é formado pela combinação entre os elementos naturais e pelas sucessivas interferências da sociedade e do meio ambiente. Grifem isso aí. Qual página está, professora, que eu cheguei agora, velho? Não sei. Página 4. Então, olha só. Então, enquanto o espaço natural é composto pelos elementos naturais, o espaço geográfico ele é composto pelos elementos naturais e mais as interferências humanas. Espaço natural é chamado também de natureza primária ou primeira natureza, e o espaço geográfico é chamado de segunda natureza. Ok? E aí a gente vê uma foto, por exemplo, da Antártida, que é um espaço natural. Lembrando que espaços naturais são pouquíssimos ainda que existem, porque a maioria deles já sofreram interferência do ser humano. E por que o ser humano interfere nesses espaços? Por que vocês acham que o homem faz transformações, faz modificações? Para a sobrevivência dele? Exatamente, para atender às necessidades que a gente tem, né, no dia a dia. Olha lá, a sociedade e o espaço geográfico. Giovana, lê para mim esse primeiro parágrafo. O espaço geográfico é transformado de diferentes formas por novos distintos em momentos históricos diversos. A ocupação e a utilização desses espaços dependem das características culturais, sociais, econômicas e políticas de uma determinada sociedade. Bruna, próximo parágrafo. A criação desse espaço depende da apropriação de cada sociedade em relação aos recursos naturais, devido à necessidade de suprir os seus integrantes com moradia, transporte, escola, serviço, emprego, etc. Assim, pode-se dizer que a sociedade cria e modifica o espaço geográfico por meio do trabalho, da técnica e da tecnologia. Quero que vocês grifem essa última palavra, essa última frase para mim. Assim, pode-se dizer que a sociedade cria e modifica o espaço geográfico por meio do trabalho, da técnica e da tecnologia. E me façam um favor, eu quero que vocês circulem. Ana Clara, para de ficar brincando, tá? Por favor, vamos concentrar. Eu quero que vocês circulem as palavras trabalho, depois circula técnica e depois circula tecnologia. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Vou fazer uma chamadinha rapidinho. Ana Clara, Arthur, Bruna, Dante. Presente. Dante caiu? Dante está presente, tia. Aonde? Tô aqui. Ah, tá. Eduardo. Oi, tô aqui na sala, oi. Tô aqui na sala. Felipe, Giovana, Gustavo, Isadora, Aqui. João, Presente. Laura, Lavínia, Presente. 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 Maria Clara, Maria Clara não tá, não? Maria Eduarda, Presente. Maria, Presente. Maria Vitória, Mateus, Nicolas, Presente. Otávio, Presente. Pedro Otávio, Presente. Richard, Richard não tá, não, Richard? Eu acho que ele está presente no chat por causa que ele disse logo depois que ele estava sem áudio. Sofia, Mas ele está aqui. se não responder, eu não vou colocar presença não, viu? Richard e Sofia. Avisa pra eles, por favor. Vinícius Tio, o Almeida. Richard avisou no grupo ainda. É porque na sua aula não tá tendo chat, eles não têm microfone. O Richard avisou no grupo? Não, ele disse lá no grupo que ele estava sem microfone. Sim, ele avisou no grupo. Desabilitado o chat. Daí ele não consegue falar. O chat não tá dando pra escrever. Ok, Richard, Tia, presença. você botou presença pra mim? Vou pensar no seu caso, Arthur. Arthur ou João? Arthur. Vou pensar.
Tô brincando. Vinícius Cruz. Presente. Beleza. Ok, Sofia, já marquei o seu também. Bora lá. Então a gente circulou trabalho, técnica e tecnologia. A gente vai ver sobre esses três. O que vocês acham que é trabalho, que a gente pode considerar como trabalho? O que é trabalho? Sem colar, Felipe, no livro. Eu estou trabalhando, não estou? Eu estou fazendo um trabalho. Sim. E o que eu estou fazendo com vocês a partir do momento que eu estou fazendo esse trabalho? Não. Nada? Trabalhando. Tô trabalhando. Trabalhando? Eu falei que nada. Sério? Tá gravando isso? Nossa, tá. Tá. Então, vou me concentrar, eu estou transformando vocês. Vocês concordam? Sim. Estou, não estou? Ah, então mesmo. E qual a técnica que eu estou usando para fazer essa transformação? Usando o livro? Alguém falou livro? Ou eu ouvi demais? Não, eu falei a fala e o livro. A fala, Usando o seu livro, conhecimento. usando o meu conhecimento. Mas a técnica que eu estou usando, a Bruna falou, a fala, o livro, o computador. Não é isso? Sim. Ótimo. E a tecnologia que eu estou usando? Computador. Pois é, quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são essas coisas modernas, tipo computador, tipo celular, não é isso? Mas, na verdade, a tecnologia que eu estou usando é o meu conhecimento. É lógico que o computador, para fazer o computador, precisou de muito conhecimento, certo? Então, precisou de tecnologia para fazê-lo, mas ele não é em si a tecnologia. O computador é a técnica, porque ele é um instrumento que eu estou utilizando. A tecnologia que eu estou utilizando para passar o conhecimento para vocês é o meu conhecimento, certo? Então, olha só. Olha esse próximo parágrafo. O trabalho ele pode ser definido como toda ação transformadora da realidade para atender a um objetivo. Então, eu estou transformando vocês, esse é o meu trabalho, certo? A tecnologia é o conjunto de conhecimentos que fundamentam as técnicas. Então, a técnica que eu estou usando, que é, por exemplo, os instrumentos, os processos, o método. O método que eu estou usando agora, nesse momento, uma aula expositiva. Para eu dar uma aula expositiva para vocês, eu preciso da tecnologia, ou seja, eu preciso do conhecimento que eu tenho. Então, é mais ou menos assim, olha, vamos colocar isso no trabalho, por exemplo, de um pedreiro. Vamos falar, então, sobre o trabalho, sobre as técnicas e a tecnologia usada por um pedreiro para construir, por exemplo, um prédio. Certo? Vamos lá. O trabalho é a ação transformadora. Então, qual que é o trabalho do pedreiro? Construir? Construir o prédio. Construir o prédio. Certo? Qual a técnica que ele usa para construir um prédio? Quando eu falo de técnica, a gente está falando de instrumentos, está falando de método, de metodologia. Qual a técnica, então, que ele usa? Primeiro vamos falar dos instrumentos. Que tipos de instrumentos que ele pode utilizar? Tijolo. Tijolo. A massa. Cimento. Para carregar a massa. Betoneira. Não é? Aquele papel que está desenhado a construção? Não, esse é mais o arquiteto. Né? A gente está falando mais do pedreiro. Certo? Então, a gente vai utilizar o tijolo, o cimento, a betoneira, a pá. E qual a metodologia que ele vai usar? Por exemplo, o método que ele vai usar, colocar um tijolo em cima do outro. Sim. Certo? Então, colocar um tijolo em cima do outro. Beleza. E a tecnologia? Qual que é a tecnologia que ele vai usar? O seu conhecimento? O conhecimento que ele tem sobre o quê? Sobre construção. Conhecimento que ele tem
sobre construção, certo? Os alunos da outra sala falaram assim, a betoneira é uma tecnologia que ele vai usar. A betoneira, ela é uma técnica, porque ele é um instrumento. Na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando dos conhecimentos, ok? Então, eu quero que vocês grifem esse parágrafo para mim de o trabalho pode ser definido até a produção de bens. Vou ler com vocês. O trabalho ele pode ser definido como toda ação transformadora da realidade para atender um objetivo. Olha que a ação, construir um prédio. A tecnologia é o conjunto de conhecimentos que fundamentam a técnica. Então, por exemplo, para ele colocar um tijolo em cima do outro, ele precisa de ter conhecimento sobre construção. Então, a tecnologia é o conhecimento sobre a técnica, que é o quê? Instrumentos de trabalho, processos, métodos e procedimentos que permitem a produção de bens. Grifem até aí. Então, a gente vê que a técnica são os instrumentos como tijolo, cimento, betoneira, pá, e também o método e procedimento. Qual que é o método? Colocar um tijolo em cima do outro, colocar o telhado e por aí vai. Entenderam? Certo? Vamos pensar no meu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Professor, dar aula. Dar aula, formar cidadãos. Cidadãos foi feio. Formar cidadãos. Não é isso? Construir conhecimento. Esse é o meu trabalho. Quais as técnicas que eu utilizo? Livro. Fala. Computador. Desenho? Hã? Desenho? Desenhos, porque eu sou ótima como desenho. Como desenhista, né? Então eu utilizo muito Escritas. Escrita. Aula expositiva, que são esse tipo de aula que eu estou dando, falando para vocês. Certo? Isso são as técnicas. E a tecnologia que eu utilizo para isso? Conhecimento. O meu conhecimento. Tia, mas então por que as pessoas falam, por exemplo, que o celular tem muita tecnologia? Pensa comigo. Um celular hoje, ele não fala só, né? Ele fala, ele vê vídeo, ele faz de tudo. Não precisou de muito conhecimento para fazer um celular desse? Sim. Muito mais conhecimento do que para fazer um simples telefone. Vocês concordam comigo? Sim. Então acaba que o quê? Que o celular tem muito mais tecnologia do que um telefone. Entenderam? Sim. Ótimo. Desse modo, a tecnologia é tão antiga quanto o próprio ser humano, pois envolve desde a confecção de lâminas a partir de pedras para cortar madeira e caçar animais até robôs e máquinas sofisticadas. É o que eu falei para vocês. Um celular ele usa muito mais tecnologia do que um telefone. Mas, por exemplo, antigamente os povos das cavernas, por exemplo, eles não precisaram utilizar do conhecimento deles, de tecnologia, para produzir, por exemplo, uma lança para matar, para caçar um animal para comer? Então, aquilo também é tecnologia, porque ele precisou de conhecimento. Certo? Continuando. Arthur já leu, né, Arthur? Giovana também, Bruna também. Felipe, você já leu? Já, né? A Isadora também, né, Isadora? Já. Ana Clara já leu também, Ana? Já? Então, Maria, lê para mim. As cidades se transformam. As cidades se transformam com o passar do tempo, pois o espaço urbano, de maneira geral, concentra o poder econômico de um país. É nos grandes centros urbanos que são localizados as sedes dos governos, as populações numerosas, os centros industriais, o comércio mais intenso, as bolsas de valores, entre outros geradores de riquezas. Assim, à medida que a cidade cresce, mais necessidades vão surgindo. E torna-se necessário modificá-la para que os equipamentos urbanos, hospitais, shoppings, universidades, avenidas, etc., estejam adequados à realidade econômica e social da população que habita aquela porção do espaço geográfico. Ótimo. Página 6. Diferentes povos, diferentes transformações no espaço. João, lê para mim, por favor, esse primeiro parágrafo. Não vou esperar você abrir o livro, sendo que a aula já começou há muito tempo. Os seres humanos. É esse, não é?
É. Os seres humanos, ao longo da história de sua ocupação do planeta Terra, estabeleceram diferentes relacionamentos com meios que os cercam. Durante milênios, nós vivemos de forma integrada com a natureza, e os ritmos naturais funcionavam em harmonia com os ritmos da vida humana. Laura, continua para mim. Em busca desse equilíbrio, os grupos humanos precisaram se fixar em regiões onde as condições naturais fossem mais favoráveis à sua sobrevivência, tais como áreas próximas de rios, disponibilidade de água, abundância de peixes e um solo mais fértil, florestas, caça e coleta de frutos, mares, pesca e transporte, sendo essas áreas denominadas ecumênias. Ecúmenas. Grifem essa palavra, ecúmenas. O que significa isso? Uma área ecúmena é uma área que é favorável à sobrevivência. Por exemplo, onde tem rio, onde tem mares, onde tem condições para sobreviver, onde tem, por exemplo, floresta para caçar e colher frutos. Essas áreas onde tem essas condições mais favoráveis à sobrevivência é chamado de ecúmenas. Então, vocês grifam a palavra ecúmenas e grifem o que significa isso. Que é lá na primeira linha, está lá, ó, regiões onde as condições naturais fossem mais favoráveis à sua sobrevivência. Grifa aí para mim, por favor. Continua lendo para mim. Onde que está a definição de ecúmenas? Começa na primeira linha. Regiões onde as condições naturais fossem mais favoráveis à sua sobrevivência. Achou? Obrigada. Sim. Lavínia, lê para mim o próximo parágrafo. Os locais de formação. Lavínia? Otávio, lê para mim, por favor. Está no terceiro parágrafo, né? Isso. Os locais de formação das primeiras cidades correspondiam a áreas próximas de cursos de água e foram dedicados principalmente à atividade de agricultura e domesticação de animais. Podemos citar 3 grandes regiões em que ocorreu a instalação dos primeiros grupos humanos. A primeira é no Crescente Fértil, próximos aos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, ocupado pelos povos mesopotâmios e egípcios. Essa área atualmente abrange Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como as partes de Síria, do Iraque, do Egito, do Sudeste, da Turquia e do Sudoeste do Irã. O segundo local está nas terras fertilizadas pela civilização arepense, nos rios Indo e Ganges, na atual Índia e Paquistão. Por fim, temos a formação da civilização chinesa, no entorno do Rio Amarelo. E aí, nessa foto, olha só, é na Turquia e é considerada uma das primeiras cidades do mundo. Bora para a página 7. Olha nessa imagem aí também, mostrando justamente os solos férteis das áreas de várzea, que inundam temporariamente ao longo do rio Nilo, somados às técnicas de irrigação desenvolvidas ainda da antiguidade, que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura. Então, acaba que o quê? Que essa região vira uma região ecúmena, que é possível a população se estabelecer ali e sobreviver. Certo? Entenderam o que é ecúmena? Lavínia, você já voltou? Sim, meu áudio não estava ligando. Então, lê para mim, por favor, esse parágrafo da página 7. Para conhecer um pouco da relação dos povos com a natureza, suas tradições, atividades econômicas e de lazer, basta observarmos os aspectos da paisagem que os rodeia, pois o ser humano tem a capacidade de deixar marcas na paisagem. Os grupos que residam nessa área aprenderam a observar os ritmos naturais
elaboraram diversas técnicas e tecnologias usadas até os dias atuais. Além disso, eles realizaram intervenções na paisagem, como a construção de sistemas de drenagem da água, reservatórios, canais de irrigação, saneamento básico, primitivo, bem como a elaboração de práticas de cultivo, entre outros, para permitir a sobrevivência dos grupos. Lê para mim, Dante. Vinícius Almeida, lê para mim, por favor. Peraí, tia, meu, tô desligado. As áreas, tia? Isso. As áreas um pouco povoadas em região dos fatores naturais, com a presença de grandes desertos, cadeias de montanhas, densa floresta, ou ainda onde o frio ou o calor são muito intensos, são denominadas anacúmenas. Anecúmenas. Grifem até aí, por favor. Nós falamos das áreas ecúmenas, que são as áreas que têm condições para sobrevivência. Nós agora estamos falando de áreas anecúmenas. Uma área anecúmena é uma região onde tem dificuldade para sobreviver. Por exemplo, um deserto. Existem condições favoráveis para se viver no deserto, para se morar num deserto? Não, né? É muito difícil. Numa área onde é muito gelado, por exemplo, na Antártida, existe condição favorável? Não. No meio da floresta amazônica? Imagina morar no meio da floresta amazônica? A não ser que seja muito transformado e tudo mais. Mas não tem condições favoráveis. Não é que é impossível de morar, mas as condições são difíceis de causar isso, ok? De garantir essa sobrevivência. Então, anecúmena são áreas pouco povoadas por causa das poucas condições, das condições desfavoráveis à sobrevivência. Grifaram, então? Sim? Vinícius, continua a leitura, então, para mim, por favor. Tais locais impõem restrições, mas não impossibilitam a ocupação humana. O grupo San, de etnia Khoisan, reside no deserto do Kalahari, sul da África, e é um exemplo de população que ocupa espaço hostil. Esse povo desloca seus acampamentos na época das chuvas e permanecem as áreas em disponibilidade da água nos meses mais secos. Então, olha só, esse grupo San, ele vive lá no deserto de Kalahari. Só que ele vai o quê? Ele é nômade ou ele é sedentário? Sedentário? Nômades, que eles mudam de um lugar para o outro, conforme vai surgindo as necessidades. E aí chove num lugar, eles mudam para lá para ir em busca, e por aí vai. Ok? Vira na página 8 para mim. Eu vou cancelar essa reunião, porque só faltam 4 minutos, e vou abrir outra, tá bom? Então, vamos rapidinho.